Galera, como vocês puderam ver nesse último show do Raw aí, houve um momento que o Seth Rollins, que estava lá presente no meio do ringue, mencionou o nome do CM Punk. É uma coisa que não é muito comum acontecer na WWE, são momentos raros que isso rola. Às vezes não citam diretamente o nome do CM Punk, mas mandam uma indireta. Mas o Seth Rollins lá em Chicago e fazendo esse seu personagem aí, nessa transição de se tornar novamente um heel, foi e comentou lá a respeito de que ele havia chamado o CM Punk e o CM Punk não quis vir. E o CM Punk acaba aqui se tornando uma pessoa que quer que a WWE tenha algumas mudanças, mas ele não quer fazer essas mudanças ele mesmo. Ele só quer falar dessas mudanças e que os outros façam por ele, sabe? Então, meio que querendo dizer assim, ó, ele tá falando um monte de críticas sobre a WWE, dizendo que a WWE tem que mudar várias coisas, só que ele não quer vir fazer essas mudanças. Ele simplesmente critica com a esperança de que alguém aqui dentro da empresa faça essas mudanças por ele. Então, meio que chamou ele de um folgado, né? Mas o que mais me chamou a atenção nisso foi que, novamente aí, continua essa menção em cima do CM Punk, desde que ele voltou pro WWE Backstage. Porque o Seth Rollins já havia desafiado ele para lutar, a WWE retweetou ali o Seth Rollins, fez até uma postagem lá e postou que o Seth Rollins tinha desafiado ele. O CM Punk respondeu dizendo que o WWE Backstage não é para ficar criando segmento e para ele ser mais profissional, para ele abandonar o Twitter, parar de buscar relevância. O Seth Rollins disse lá então que ele é um covarde, e a WWE colocou de novo ali a resposta do Seth Rollins nas redes sociais. Então ficou meio que ele uma trocação de farpas entre os dois, isso em poucas semaninhas ali, 2 semaninhas que rolou isso. E aí de novo agora citando ele, ou seja, numa recente entrevista, num recente podcast que o Seth Rollins participou, ele disse que acha que isso pode estar começando a convencer o CM Punk, porque ele conseguiu tirar as reações do público de Chicago. Ele chegou em Chicago e o pessoal, toda vez que viu o Seth Rollins, começava a gritar CM Punk. Então ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu fazer o pessoal ali querer essa luta, querer ali esse confronto. Então, quando o Seth Rollins aparece e o público grita pelo nome dele, pelo nome do CM Punk, mostra o quê? Que o público quer o CM Punk indo dar ali, então, um supapo no Seth Rollins. Então o objetivo dele está funcionando. Recentemente, outra entrevista que me chamou muita atenção foi a do Chris Jericho. O Chris Jericho falando lá que ele sabia que era uma questão de tempo que o CM Punk ia voltar pro wrestling, só que ele sentiu que esse retorno dele foi mais um suspiro do que um grito, sabe? O CM Punk voltou num programinha e voltou ali para 150 mil telespectadores, mais ou menos, ali 180 mil telespectadores. Quando ele poderia ter voltado, sei lá, para 5 milhões de pessoas ali, se fosse num show mesmo de wrestling, né? E, tipo, não que isso seja ruim, mas, assim, não foi um retorno que poderia ser, não teve... Era um retorno que tinha muito potencial e não foi tudo aquilo que se imaginava, sabe? Ele voltou de uma forma muito ali modesta, digamos assim, né? Só que ele também disse que acredita que deve ter alguma coisa a mais aí nessa história toda. Ele não voltou só pra ficar no programa lá. Ele acredita que alguma coisa aí tá sendo planejada também. Tá todo mundo dizendo isso, né? Todo mundo ali da área tá dizendo isso. Ele vai voltar, ele vai lutar, tem alguma coisa por trás. Todo mundo, Meltzer tá dizendo isso, Chris Jericho, Seth Rollins, Booker T, todo mundo. Eu não sei se estão dizendo isso porque querem isso ou porque faz sentido ter isso, né? Mas essas menções aí do CM Punk é estranho demais isso acontecendo, né? E por que o CM Punk aceitaria esse programa aí com a Fox pra falar sobre a WWE ali, pra criticar? E quando se diz criticar, não é falar mal, tá? Crítica não é só falar mal, criticar é você pontuar ali as suas opiniões. Ele, por exemplo, elogiou o NXT, ele, por exemplo, elogiou a divisão feminina, então... Tipo, crítica é isso, é você pontuar ali as coisas. Ele vai fazer algumas críticas a algumas coisas, mas outras com certeza ele também vai dizer que curtiu. Então, tipo, por que exatamente ele aceitou isso, né? Onde ele quer chegar com tudo isso? Será que foi só dinheiro? Porque se for questão de dinheiro, ele ganharia dinheiro também de outras maneiras aí, bastante. E fora que o CM Punk tá cheio de grana também, não precisa também de tipo... ir trabalhar em um programa da Fox junto com a WWE para poder ganhar grana, né? Então, meus queridos, fora que, né, antes de ele aceitar isso, teve lá aquela situação que deu o merchandising dele lá naquele site onde wrestlers ex-WWE vendem. E normalmente, se isso acontece, é porque a merchandising dele
passa a ir para alguma outra loja. E essa loja poderia ser a loja da WWE. A gente tá em fim de ano, tá chegando janeiro. Janeiro tem o Royal Rumble. Até agora não tem tantos favoritos a vencer o Royal Rumble. Há alguns nomes aí, o Roman Reigns é o que mais se fala. Mas, né? Quem sabe não poderia surpreender a todos e aparecer lá o CM Punk em Royal Rumble, podendo vencer. E mesmo se não vencesse, sei lá, começando uma rivalidade com alguém, se bem que se fosse pra voltar no Royal Rumble, eu acho que ele venceria, né? É muito difícil que não. Então, tem esse Seth Rollins mudando de atitude aí recentemente, possivelmente voltando a ser heel. E mais, a coisa principal, cara, o Seth Rollins, ele está começando a assumir ali novamente uma espécie de aliança com a diretoria da WWE. Ou seja, ele vem cada vez mais ali virando novamente o protegido da autoridade e também ali a espécie de principal defensor da autoridade, né? Claro, não a autoridade fictícia dos shows, mas até a própria autoridade geral da WWE ali, né? Ele é colocado assim nas redes sociais, como o cara ali que defende a todo custo a WWE em todos os assuntos, em todos os aspectos, briga com os demais lutadores de outras empresas. O oposto do que é o CM Punk, que sempre foi um cara ali anti-autoridade, né? Sempre foi um cara ali que criticava Vince, que criticava Triple H, que criticava John Cena e todos ali os lambibotas ali do Vince McMahon que ele citava o The Rock, citava o Jerry Lawler, enfim, não poupava ninguém ali, o Jim Ross, e seja quem fosse. Então, encaixa muito, sabe? O Seth Rollins de repente começar a seguir essas atitudes assim, e aí depois vem o CM Punk naquele estilo dele e joga as verdades na cara do Seth Rollins, que o Seth Rollins é um vendido, que o Seth Rollins é um oportunista, que o Seth Rollins é um lambibotas e não sei o que. Então, sabe, faz muito sentido, e a galera fala, é verdade, acaba com esse Seth Rollins e tal e tal. Faz muito sentido, encaixa demais, cara. Então, será que está se caminhando para isso, para um combate deles em breve, para uma rivalidade deles em breve, talvez para a próxima WrestleMania? Ou se não for na próxima, talvez no próximo ano. Se não me engano foi o Meltzer que deu a notícia que a WWE vai com tudo tentar contratar o CM Punk ano que vem. Ainda mais lá que eles têm o dinheiro da Arábia Saudita para tentar convencer. Em termos de grana, eu não duvido que a WWE consiga convencê-lo, né? Tipo, oferecer muita grana. Mas é que tá, ele não precisa só de grana, né? Ele vai querer alguma coisa a mais. Ele tem que ver, né? Tem que os caras ir conversar com ele. Ele já falou, né? Pô, vem conversar comigo. Ninguém veio até hoje, mas se vier eu tô aqui disponível para conversar. Então, o Vince, o Triple H, se chegarem nele e baterem um papo, podem convencer sim o CM Punk aí de estar de volta. Mas é aquela história, é uma questão de ego. Eu duvido que o Triple H é o tipo de cara que vai lá e vai querer implorar pro CM Punk voltar ali. Ele vai só fazer uma proposta, não quer, irmão, não quer, vai embora, sabe? É tipo isso, o Triple H não é disso, sabe? Não, vem cá, por favor, olha, a gente oferece tanto, então... Ele não vai fazer isso, não é do Triple H fazer isso, sabe? Então é complicado, é uma situação complicada que o Punk, principalmente ele, vai ter que, como que eu posso dizer, deixar o orgulho de lado. Se ele estiver esperando ali pra WWE finalmente implorar pra ele voltar, ele... talvez não volte, porque eu acho difícil ali os caras igual Vince e Triple H quererem implorar. Mas, se ele realmente estiver aí disponível ao ver a WWE, estiver disponível aí a ter a humildade de conversar de fato com os caras ali, de forma honesta, de forma humilde, e eles também, aí as coisas podem se encaminhar realmente aí. Isso se já não aconteceu, claro. Talvez eles estejam esse tempo todo só brincando com a gente, só zoando com a nossa cara e já tá tudo escrito. É só você ir ligando os pontos aí. Será? Será que estamos caminhando aí para rolar Seth Rollins e CM Punk? Será, meus amigos? Difícil, hein? Difícil não acreditar, difícil não ter hype com relação a isso, né? Gostaria muito. Acho que seria uma boa storyline de retorno pro CM Punk, uma já ali batendo de frente com o Seth Rollins. Até porque, pense, né? Se o CM Punk volta, quem seria o real adversário dele? Sabe, hoje? Porque o John Cena, inativo. The Rock, inativo. O Chris Jericho nem tá mais na WWE. O Jeff Hardy, ninguém liga mais pra Jeff Hardy, né? Convenhamos. Mesmo que eles tiveram lá aquela treta em 2009, o Jeff Hardy voltou pro SmackDown, descumpriu lá com a regra daquele combate deles. Ninguém liga pra Jeff Hardy hoje em dia, vamos falar a verdade. Então,
teria que ser um novo adversário, mas esse adversário tem que ser alguém cada vez mais próximo ali da autoridade Triple H de Vince. Ou poderia ser o próprio Triple H, mas não. Aí eles acharam o Seth Rollins. Essa é a minha teoria. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que está se encaminhando para isso.